dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje iniciamos aqui o nosso primeiro momento, de reflexão acerca dessa célula vital da sociedade, a família. E aqui, claro, a gente vai priorizar falar sobre a família cristã católica. Não de uma forma moralista, mas de uma forma verdadeira, mas de uma forma apoiado naquilo que de fato Deus nos ensina, nos pede, para que a gente possa então perceber o quanto precisamos fazer um novo caminho, um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de acolhimento, de respeito, mas onde a verdade de Cristo, deixada por Deus, não pode ser negligenciada. E sempre assim, apoiado naquilo que a nossa Igreja Cristã, Católica, Apostólica, Romana nos orienta. E volto a dizer, não é causar extremismos ou ser extremo, mas é falar daquilo que é real, daquilo que é cientificamente também provado. Usar as fontes do magistério, mas usar as fontes também da ciência, da neurociência, daquilo que é confirmado como uma realidade essencial para que a família seja o lugar do amor, da acolhida e do cultivo do coração humano, o cultivo do ser humano que vai sair daquele lugar e vai para a sociedade, e dali também vai estar em relação com outras pessoas, vai constituir a sua família, enfim. Então que a gente possa fazer desse espaço um espaço de estudo, onde nós vamos refletir, pensar a partir daquilo que é orientação da nossa Igreja Católica Cristã, e volto a dizer, não de uma forma moralista. Precisamos falar sobre esse assunto e não ficarmos acuados, por aqueles que querem e desejam incutir, suas ideologias, seus projetos de poder, enfim, até mesmo em espaços que são nossos, espaços católicos. Então que você possa zelar por sua família, meu irmão, você que é uma pessoa cristã, você que vive o processo de crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, saiba que a família é norteadora de muitas experiências na vida do ser humano. Bom dia, Padre Brasilino, bom te ver, meu irmão. Vamos iniciar, vamos fazer essas realidades acontecerem com mais frequência em nossos Instagrams. Forte abraço, meu irmão. Que cada um de nós, enquanto diáconos, enquanto padres, possamos nos posicionar de uma forma tranquila, não de uma forma, volto a dizer, segregadora, não é essa a intenção, mas não podemos deixar de dizer aquilo que é a verdade. E quando dizemos essa verdade, sabemos também que somos falhos, que podemos, se não cuidar de nossas realidades, podemos cair, podemos tropeçar. Mas o cristão, ele não para em seu erro. Ele escuta a voz de Deus que clama, que chama ele para um novo lugar, para um novo recomeço. Então que nós possamos, arraigados nesse desejo de fazer presente o desejo de Deus acerca da família, possamos sim refletir. Não é fazer uma apologia solta, mas é dizer, olha, há uma verdade incutida nesse lugar chamado família, querido por Deus, desejado por Deus e muitas vezes manipulado pelos homens.
E, infelizmente, muitas vezes em espaços católicos, que é o pior, que é o que mais me incomoda. Que preguem suas coisas por lá, mas os nossos espaços, peraí, a gente precisa se posicionar. O nosso lugar é um lugar de evangelização, as nossas escolas, nossos Instagrams, nossas igrejas, nossas comunidades, elas são um lugar de viver a verdade querida e desejada por Cristo, de acolhimento, de respeito, de dignidade dos excluídos. Quando a gente fala, quando a gente posiciona, não é no sentido de marginalizar ninguém, mas é no sentido de dizer, olha, existe um espaço que é meu, e nesse espaço eu falo, eu tenho uma verdade que me foi dada, não das minhas conveniências, não dos meus pecados que querem se afirmar como naturais, não das minhas mazelas enquanto ser humano, meus desvios, enfim, inúmeras realidades que eu quero tornar natural para todo mundo. Viva a sua experiência. Agora a minha experiência é uma experiência cristã, de família, de vida religiosa, né, de ser humano, porque um dia eu encontrei alguém que disse, olha, vai e não peques mais, vai e não comete as mesmas coisas que você vivia antes, os mesmos vícios, as mesmas, né, posturas, os mesmos pecados, mas é um Deus que me chama para algo novo na minha vida acontecer, através da conversão, mudar o costume, né? Mudar de vida, metanoia. A gente não está falando de conveniência, está falando desse dia a dia real do cristão que vive uma experiência de seguir a Jesus Cristo, mas acima de tudo, reconhecendo-se pecador, não melhor do que ninguém, mas até mesmo o seu caminho de melhoramento, querem lhe tirar a possibilidade, querem naturalizar aquilo que é errado, aquilo que não condiz com a vontade de Deus, e justificando isso muitas vezes num humanismo que não é o nosso humanismo. Nosso humanismo é um humanismo cristão, expresso em vários documentos, e aqui já quero dizer, né, tomaremos sempre como base um documento da igreja e algo também que a ciência esteja falando nessa série, né, de lives. Aquilo que a ciência hoje afirma que se a família não for esse ambiente de cuidado, de zelo, o ser humano vai sair todo deturpado, vivendo o seu pior, porque a família não cumpriu verdadeiramente a sua missão de família. Esse aqui. Então que nós possamos, né, pensar nesse lugar, pensar as realidades que dizem respeito à família cristã, católica, apostólica romana. E nós teremos então, como disse, a base, né, da nossa doutrina social da igreja. E utilizaremos também um livro que nós estamos lendo e que muito possibilitador também de um restaurar, né, das nossas perspectivas, das nossas metas humanas, familiares, enfim, desse cuidado consigo, que é o livro O Poder da Ação. E aqui volto a dizer, né, se você é um católico que não entende que fé e razão precisam caminhar juntas, me desculpe, esse não é o teu espaço. Aqui é um espaço onde você vai ter, sim, um compromisso de estar presente com aquilo que o magistério ensina, mas aquilo também que a racionalidade humana, dom de Deus dado ao homem também, estiver falando, estiver auxiliando aquilo que são as afirmações do magistério. Então é fazer, né, esse bom uso
daquilo que nós temos de caminhada feita pela ciência para nos ajudar a pensar, para nos ajudar a refletir sobre. E como hoje é um primeiro momento, né? Não me estenderei muito, não serão lives compridas, mas uma breve reflexão, sempre que pudermos, para que a gente possa pensar então essa realidade. A família humana é célula vital da sociedade e não pode ser negligenciada. E não pode se acovardar em falar sobre ela porque fulano ou cicrano acredita no outro modelo de família. Mas nós acreditamos e somos modelo de família cristã, católica, que tem como a família de Nazaré como um sinal, né, de desejo, de vivência, de plenitude, onde todos são, na presença de Deus, servos, que vivem e convivem a experiência do amor, do ágape nesse lugar e transbordam para o mundo. E a família de Nazaré é sim o nosso modelo de família. Sim, se você não concorda, não posso fazer nada por você, mas católicos têm a Sagrada Família de Nazaré como meta. A mais A mais B não tem um compromisso com esse tipo de pessoa, não tem um compromisso com esse tipo de ideologia. Esse é o meu espaço e esse espaço falará sobre a família cristã católica, sem, digamos assim, ofender ninguém, sem querer fazer presença, no sentido de embate com ninguém, mas é o lugar de pensarmos a família cristã católica a partir daquilo que nós somos. Acabou. Se o outro quer falar sobre A, sobre B, sobre C, sobre D, não tem um compromisso com isso, tem um compromisso com a verdade que Cristo deseja para a família cristã católica, para aqueles que escolhem viver a experiência de Cristo através desse lugar. E volto a dizer, sem nenhum tipo de moralismo. Quando a gente fala em família, a gente fala de todos os problemas que envolvem esse lugar, de todas as realidades que podem sofrer esse lugar, todas as quedas inerentes à vivência desse lugar, e a vigilância, o entender esse lugar, se faz de suma importância. Tá bom? E hoje vamos começar a nossa parte, nosso documento, lá no capítulo 5 da doutrina social da igreja. Nós temos o capítulo que fala sobre a família. Depois você pode pegar a doutrina social da igreja, você pode pegar também o Duquette, se você não quer pegar, esse catatão, enfim. Aqui é o compêndio da doutrina social da igreja, Então contém vários posicionamentos, várias exortações sobre aquilo que são os princípios, os princípios, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não está ao bel prazer de mudanças, E diz assim lá no capítulo 5 da doutrina social da igreja: a família, célula vital da sociedade. A família, primeira sociedade natural. Perceba, me permita a expressão, primeira aglomeração social, primeiro lugar do encontro entre pessoas, do amor entre pessoas. E o número 209, que é a nossa base hoje, vai dizer o seguinte: a importância e a centralidade da família em vista da pessoa e da sociedade é repetidamente sublinhada na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é cheia desse solidificar qual é a família desejada por Deus. Aí ele vai dando várias indicações, Gênesis 2, 18, depois você pode pegar Gênesis 1, 26, 28, Gênesis 2, 7 a 24. O que não falta é orientação cristã católica. E aí ele vai dizer: o casal constitui a primeira... Aliás, vou começar de cá. Não é bom que o homem esteja só. Desde os textos que narram a criação do homem,
vem à tona como, no desígnio de Deus, o casal constitui o que, Luciano? Constitui a primeira forma de comunhão entre as pessoas. A primeira forma de comunhão, comum união entre pessoas. Eva, criada semelhante a Adão, como aquela que, na sua alteridade, o completa, para formar com ele uma só carne. Ao mesmo tempo, ambos estão empenhados na tarefa da procriação, empenhados numa tarefa, escolhendo empenhar-se por uma tarefa. Você, pai, você, mãe, escolhe empenhar-se também por essa tarefa. E aqui é interessante a questão da escolha. Eu tinha um professor meu de filosofia, onde ele dizia assim: você não escolhe sua mãe, você não escolhe o seu pai, você não escolhe seus irmãos, mas você escolhe a sua esposa, aquela que com você vai construir uma família, vai construir um lar, vai construir uma primeira comunidade de comunhão, que vai gerar aí um ser humano que vai viver essa experiência do amor, que vai gerar, os dois vão gerar essa experiência de comunhão. E os dois serão chamados e empenhados, né, a viver com empenho essa missão. Ora, se fala empenho, quer dizer que não é fácil, quer dizer que não é tranquilo viver essa experiência. Requer e exige do homem renúncia, entrega, doação. Então, quando a gente fala desses lugares, é bom mastigar, né? Matutar todo esse processo. Não é simplesmente falar família, falar de um lugar onde há encontro, onde há pessoas falando, profetizando, né? Construindo. Agora, a pergunta é: de que forma estamos construindo? O que é que estamos ensinando? Qual é a experiência que vamos fazendo ou que vamos causando ali traumas uns nos outros? Falar de família é falar de traumas também. Quando nós não prestamos atenção, né, naquilo que nós podemos fazer para ter cuidado verdadeiro com o outro, nós podemos traumatizar o outro. Então, um lugar que necessita de empenho. Empenho porque não é qualquer lugar. Empenho porque não é qualquer coisa. Não é uma coisa que eu começo, que eu faço de qualquer jeito, não. Por isso esse cuidado, esse zelo. Né? O zelo pela tua casa me consome, mas primeiro essa casa, para que depois as outras instâncias elas possam ser supridas. Né? Ao mesmo tempo, ambos estão empenhados na tarefa da procriação, que faz deles colaboradores do Criador. É uma missão, é um dom, é uma graça que Deus nos chama a viver, né? De uma forma plena, de uma forma tranquila, mas de uma forma vigilante, porque eu posso causar feridas naquele lugar, eu posso causar desajustes na vida do outro, eu posso fazer más escolhas, eu posso, com o meu jeito de ser, se eu não me policio, ferir o outro gravemente no seu psicológico, no seu emocional. Por isso é colaboração, por isso é empenho. Família é sinônimo de empenho, de zelo, de cuidado, todos os dias, porque a minha palavra pode ferir como pai. A minha palavra pode curar como pai. A minha palavra pode ferir como mãe, mas minha palavra pode curar como mãe. A minha palavra pode, né, ferir como esposa, como esposo, mas minha palavra pode restaurar, pode engrandecer de amor, de sentido a vida do outro, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. E é esse lugar que a gente precisa discutir, não é ficar preocupado com que A ou B ou C pensa sobre família. Que loucura é essa? Enquanto isso, eu não posso pensar sobre a minha família cristã, católica. Você não pode pensar sobre a sua família?
tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a família que escolhe, mas a família cristã, ela tem um lugar, ela busca, ela caminha em direção a um lugar, e por isso ela não pode deixar de se pensar, não pode deixar de se zelar enquanto cultivo dos seus princípios, dos seus valores. E quando digo isso, volto a dizer, não de uma forma moralista. Não estou dizendo que você é melhor do que ninguém, que a minha família é melhor do que ninguém, mas eu não posso negligenciar esse lugar. Eu não posso me negligenciar enquanto esposo, porque, como diz Paulo, eu posso cair. Eu não posso me negligenciar como esposa, como filho, porque eu posso cair. É em Cristo se apegar nele e viver um novo caminho, viver a cada dia um novo lugar. E só para terminar aqui, a família delineia-se no desígnio do Criador, não é no desígnio qualquer humano, é no desígnio do Criador, no desígnio de que Deus desejou para o ser humano e foi revelando isso através da história, através de homens e mulheres que vão dar esse testemunho. É a família do sacrifício, hoje, nós vemos na liturgia. É a família que acredita na providência divina a cada dia, que vive esse mistério de ser família cristã, católica, todos os dias. Não achando fácil, não achando que você não vai ter que usar a sua liberdade, o seu autocontrole, suas habilidades emocionais, todo o seu ser para entregar o que há de melhor para aqueles seres humanos que estão ali. Porque quando um pai sai ferido da sua casa, provavelmente vai multiplicar isso. Se uma esposa sai ferida da sua casa, vai multiplicar isso, vai transmitir isso. Se um filho sai ferido desse lugar, desse primeiro lugar de comunhão que é a família, ele também vai transmitir isso onde? Na sociedade. Por isso, célula vital, célula importantíssima. Então aqui, meu irmão, minha irmã, você que é família cristã católica tem uma missão excepcional dentro da sociedade. Se nós não cultivarmos, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos esposos, nossas esposas, a nossa sociedade não estará sarada em Cristo. Porque viver a experiência da família é pensar que essa família ela transborda na vida de muitos. Ela transborda na vida de tantas outras pessoas e por isso eu sou chamado a uma missão específica. Eu não posso achar que é qualquer lugar a família. Eu não posso deixar que alguém me diga que não, família é qualquer ajuntamento social. Não, é a sua família, mas a família que Deus desejou para mim, a qual eu escolho viver na minha liberdade de filho, é a família cristã, é a família que tem a família de Nazaré como meta, como exemplo, como luz para iluminar a minha caminhada. E arraigado não simplesmente em dizeres, mas naquilo que o magistério diz, naquilo que a ciência me possibilita entender deste lugar enquanto neurociência, enfim, inúmeras são as ferramentas que podem nos ajudar a entender cada vez mais esse lugar. E eu e você não podemos negligenciar. Não nos deixemos abater por aqueles que querem incutir, até mesmo, volto a dizer, nos nossos espaços, o que é que a gente deve seguir, o que é que a gente deve ensinar, o que é que a gente, enquanto família católica cristã. E quando digo isso, volto a dizer, não é separatismo, é se posicionar. Você é cristão católico, o outro é o que ele quiser ser. Não me importa o que você queira ser, mas eu sou cristão, eu sou família cristã católica. E além do mais, querem moralizar isso. Você falar que é família cristã católica acaba sendo até uma ofensa. Ei, peraí, assim como você tem liberdade de ser quem você é, eu tenho a liberdade de ser quem sou. E não vou deixar de dizer o que sou e viver o que sou porque você não quer viver segundo essa verdade. Verdade incomoda. Se não fosse verdade, não incomodaria. Se essa mensagem não fosse verdade, não incomodaria. É mais alguma verdade, mas não é. E por que tem gente preocupada quando você se posiciona enquanto família cristã católica? Então, vamos pensar sobre isso, vamos falar sem vergonhamente da nossa família
falar das alegrias, falar dos desesperos, falar das dores, falar das quedas, mas falar da restauração, falar da mudança de vida, falar da esperança que é gerada nesse lugar. E aí, a família delineia-se no desígnio do Criador como lugar primário da humanização. Lugar primário da humanização. Primeiro lugar, vitalidade. Né? A família precisa dar passos de vitalidade, dar passos de crescimento espiritual, humano, intelectual, porque ali é geradora de vida para a sociedade. É a fonte, né? É a nascente. Quem já teve a experiência de ver uma nascente, né, de um rio, é a nascente. Nasce simples, singelo ali, né? Transbordando aos poucos, saindo dali a água viva. E a família é esse lugar, onde jorra água viva para o mundo, onde jorra alegria para o mundo, onde jorra esperança para o mundo. Já pensou se isso não é cuidado por mim, por você? Aí uma geração de suicidas, uma geração de pessoas mal amadas, uma geração de pessoas com inúmeras doenças psicológicas, uma geração adoecida porque as famílias deixaram de cumprir verdadeiramente o seu papel, ou deixaram de se pensar, de se entender no seu lugar. Então você que é família cristã, você não pode negligenciar isso. Quem quiser negligenciar, que negligencie, mas a gente não. E aí, para você perceber o quão é importante, né, essa realidade, você volta a dizer, você pode complementar seus estudos, né, com o poder da ação e se entender nesse lugar. E esse estudo, né, traz aqui vários estudos da neurociência e vai falar dessa necessidade que a família tem de ser enquanto lugar de equilíbrio. Se ela não for equilibrada, se ela não cuidar, não zelar das pessoas que passam por ela, a família pode causar feridas enormes. Ela é fundamental, ela é célula vital, ela é nascente da sociedade. E aí o livro vai dizer aqui, baseado, volto a dizer, em estudos atuais da neurociência, vai dizer o seguinte: ele deu um exemplo anterior, né, sobre a questão das crianças selvagens, mas não vou me demorar nisso aqui. Ele falou, né, dessa necessidade das crianças selvagens que não tiveram nesse primeiro momento o cuidado necessário da família, foram criados por animais, e isso foi realmente pesquisado, vivenciado, né, por pesquisadores, e eles chegaram à seguinte conclusão: trago aqui o caso das crianças selvagens para que fique claro que nosso lado humano, ou seja, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores e tudo mais que o indivíduo, que a pessoa é e se torna capaz de fazer, vem do aprendizado de tudo que ele viu, de tudo que ele ouviu, de tudo que ele sentiu, principalmente ao longo da sua infância. Por isso, são os pais, o ambiente do lar, o ambiente primário do ser humano, que farão toda a diferença na vida futura da criança. Meu irmão, não dá pra gente pensar que é apenas um discurso, não, é alguém extremista da fé que não quer aceitar as pessoas, que é retrógrado, não. Não é isso não, irmão. Se você acredita no outro modelo, paciência. Mas nós, enquanto católicos, cristãos católicos, acreditamos nesse modelo deixado por Deus, querido por Deus, afirmado por Cristo em vários momentos, vivido por Cristo. Não tem como pensar que aquele pai adotivo, com aquela mãe maravilhosa, né, não ajudaram aquela criança, né, que é o nosso Salvador. Aquela pessoa depois que nós encontramos e bebemos dessa fonte, porque ele, plenamente humano, plenamente Deus, viveu a experiência de uma família. Ai de nós se José não tivesse cumprido a sua missão. Ai de nós se Nossa Senhora não tivesse cumprido a sua bela missão. É isso que eu quero que a gente pense, né?
que a gente reflita. E sempre volto a dizer, usando essas duas asas, como diz São João Paulo II, as duas asas que equilibram esse voo do ser humano, que é a fé e a razão. Vamos usar esses lugares, vamos usar essas ferramentas da neurociência, né? E as ferramentas que nós temos deixadas por nosso magistério, para que a gente possa cada vez mais dar passos enquanto família cristã católica que se pensa, que se restaura, que busca melhorar a cada dia, que busca dar o seu melhor a cada momento, tá bom? Então eu espero que você possa fazer essa reflexão, possa fazer essa oração. Como é que está a minha família? Como é que eu tenho cuidado da minha família? Como é que eu tenho rezado estar em família? E volto a dizer, não de uma forma moralista, meu irmão. Não estou preocupado com você que não acredita na família cristã católica. Estou preocupado com os meus. Me desculpe. Estou preocupado com aqueles que são nossos, que muitas vezes ficam na dúvida, porque muitos ficam fazendo barulho com aquilo que não é verdade. E nós, muitas vezes, nos calamos. E não dá mais para fazer isso. O amor está em guerra, infelizmente. O amor está em guerra. E os filhos de Deus, os soldados do alto, precisam se posicionar nesse lugar, nesse mundo digital, precisam testemunhar as alegrias que têm ao viver e ao ser em família. E os desafios também. Mas acima de tudo as esperanças, as alegrias. E não buscando perfeição em Deus. Nós buscamos fazer um caminho para Ele, que é o nosso caminho, verdade e vida, como família, errando, acertando, mas caminhando em direção a Jesus Cristo, não em direção, às manias, aos desejos, às malcriações dos filhos que infelizmente não se sentem amados na sua plenitude, mas que também não podem fazer com que os irmãos que querem viver uma outra experiência falem e vivam e celebrem e digam dessas alegrias que é ser uma família que busca espelhar-se na família de Nazaré. Forte abraço a você, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê um dia abençoado e cuide da sua família. É hoje o dia de cuidar. É hoje o dia de cuidar da tua família. É hoje o dia de ser luz de paz na tua família. Lupax para você, Lupax para a sua família. E abrace essa verdade. Ser família em Cristo. Ser família em Deus. Ser uma família cristã católica, apostólica romana, sem medo de ser feliz. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.